Olá, estudantes! Nós vamos dar continuidade à videoaula gravada para trabalhar a atividade de aprendizagem sobre as memórias infantis, trabalhando a foto de vocês e as memórias que vocês têm das brincadeiras infantis, onde eu construí a partir das minhas memórias. Veja bem, eu tive que interromper a aula inicial, eu estava com a garganta muito seca, já estou na 10ª videoaula aqui gravando na minha própria casa. Então eu vou dar uma retomada então na forma de como eu estou solicitando a aprendizagem, e num segundo momento desta videoaula eu vou estar falando de alguns aspectos que a Terezinha Vieira chama no seu texto sobre a brincadeira do faz de conta e alguns aspectos de brincadeira que a criança vai desenvolvendo ao fazê-lo, né? Então eu peço que vocês, como eu mostrei uma foto, que vocês também procurem uma foto de vocês, façam uma cópia, façam um scanner, fotografem essa foto, aprendam a colar essa foto no arquivo do Word e façam uma análise, escrever essa memória da sua infância, não é? Então, se você não tem o retrato, a escrita, a narrativa é o seu retrato, né? Não necessariamente você precisa colar a foto da sua infância. Quando você traz uma narrativa bem feita, se eu fechar os olhos, eu vou sentir a sua infância, você ver como você brincou. Então, produza a narrativa da sua infância. A foto é um detalhe que você vai colocar ali, mais um instrumento para dar um recurso visual ao seu trabalho, né? Mas não necessariamente é preciso que ela exista, tá? Então vocês, eu coloco aqui uma formatação de texto, e faço uma sugestão de 2 páginas, porque seu texto não fica extenso, mas também não quer dizer que você vai ser punido se fizer 2 ou 3 páginas, 3 ou 4 páginas. Depende do que você vai colocar, se esse conteúdo contempla a questão. Então, é uma sugestão, Então, eu coloco que eu relato as minhas brincadeiras, as histórias que meu pai contava para mim, e peço para vocês identificarem, nessas brincadeiras, usando como texto o referencial da Terezinha Vieira, mas veja bem, vocês podem usar outros referenciais, caso não encontrem todos os detalhes lá. Busquem, procurem, vocês estão na universidade, não são nenéns, e se fossem crianças, deveriam ter sido ensinadas a buscar. Então, vá buscar. Busque, porque você se forma professor e já está terminando o seu curso, então já tem que ter elementos para entender o que se desenvolve quando a criança brinca. O que desenvolve quando a criança brinca de pique? De pique esconde, de pique altinha, de pique agachadinho. Escreva aí, Depois, o que a criança desenvolve quando ela confecciona os seus próprios brinquedos? Hoje nós vivemos numa sociedade que só se compra brinquedos, muitas vezes brinquedos muito ruins, brinquedos perigosos, que trazem riscos para a saúde, Então, o que se desenvolve, se é que essa criança nossa hoje faz isso, quando ela faz uma boneca de sabugos de milho? Quer dizer, se ela estiver mais próximo do interior, ela vai saber o que é sabugo, conhecer uma espiga de milho, como eu conheci. Mas certamente se ela estiver numa cidade mediana ou até as cidades próximas, não conhece o que é uma espiga de milho, Um carrinho de rolimã certamente ela não vai conhecer. Mas digamos que é isso que a gente quer, trazer a confecção de brinquedos para a escola. Nós podemos fazer unidades de ensino, ensinando as crianças a confeccionarem brinquedos, A perna de pau, uma peteca. Veja bem, quando eu estava dando aula de educação física aqui no Hugo Werneck, aí, como vocês têm as experiências, já viram, nas outras aulas que eu dei, nas referências que tem aí, eu levei petecas construídos a partir da bananeira, da parte do caule da bananeira, E eles, com penas de galinha, que eu trouxe lá do sítio do meu pai. Então eu ensinei para eles o que era uma peteca artesanal, o que era uma peteca industrial, a diferença das petecas e quais eles gostavam mais de brincar, Foi muito surpreendente trabalhado o uso da peteca no ensino fundamental e a brincadeira, usando esses elementos de construção da peteca,
Não cheguei a construir com eles, mas levei essa diversidade e foi muito interessante. A bola de queimada, né? Nós geralmente a gente brinca hoje com a bola de borracha, mas se brincava com a bola que era feita com meias velhas, né? Com panos recheados de retalhos de pano. Olha que legal, né? A criança construindo o brinquedo, depois brincando. Então outros brinquedos podem ser lembrados, mas vamos trabalhar um pouco essa ideia do que se constrói com conhecimento em relação a isso. Depois, o que a criança, a gente entra na parte literária do brinquedo, né? Da parte lúdica do brincar, da contação de história. Como a gente está vendo aí, a contação de história com os tipos bonecos, com a Bia Bedran, com o Roberto Carlos, poderiam ser outras contações de histórias, a partir das literaturas que se lê, né, os projetos que vocês fizeram nas outras disciplinas para mim, mostrando as literaturas com Cabelo de Lelê, com outros livros, né? Aí ó, o Reginaldo, que está aí no meu blog, aí, que eu coloquei lá o projeto que ele fez com Cabelo de Lelê, um projeto bacaníssimo, depois que vocês precisam ver para aprender. E outros, né, livros que podem ser usados, como eu coloquei lá, o livro da Tatiana Berlink, Diversidade, e o outro, Tudo Bem Ser Diferente. São histórias que, quando contadas, despertam a imaginação na criança. Então, o que se aprende, o que a criança aprende ao ouvir essas histórias, né? Então escreva para nós. No final tem a bibliografia, né? Que vocês podem entrar e ver, né? Por exemplo, tem a bibliografia das múltiplas linguagens, né? A interação da criança com o mundo natural e o social, corporeidade, música e arte. Na verdade, isso é de um livro do Veredas, que é difícil vocês terem acesso, mas que eu usei para pensar essa atividade, né? Tem um outro que é a experiência lúdica, né, de uma ex-professora minha, Leila Pinto, que também vai falar um pouco dessa experiência lúdica e essa de onde eu tirei essa minha experiência, que é da minha dissertação, da minha tese de doutorado, que também está disponível para que vocês leiam o texto na íntegra, né? Vocês são chamados a construírem uma ficha de avaliação que vocês mesmos vão preencher. Então é uma autoavaliação de vocês. Vocês vão ver o texto de vocês e vão responder, né? Tem um nível adequado de linguagem, usando o padrão da língua portuguesa? As ideias são apresentadas com clareza e coerência? Os dados são relevantes e pertinentes às minhas memórias infantis? Quando eu fiz esse texto, eu fui refazendo, quer dizer, a minha capacidade de transformar essa experiência vivida em uma experiência reflexiva, eu fui capaz de apresentar uma narrativa e refletir sobre ela, né? Eu fui capaz de apresentar uma experiência, um dado empírico, que é a minha prática, minha experiência infantil, e refletir entre a teoria que está colocada aí para vocês lerem. Então, a partir disso, vocês vão se autoavaliar. E o tutor também, que vai ler essa experiência, e espero que eu tenha condições de ler todas também, vai também preencher essa avaliação. E a gente vai confrontar se a gente acha que sim, que você recebe uma nota total, que você contemplou todos esses itens, se é uma nota parcial ou se não terá nota atribuída porque você não fez, né? Então, é nesse sentido, você também tem um modelo de avaliação aberto em que você participa e pode ser confrontado com a avaliação do tutor. Então, em cima disso, eu apresentei também uma referência bibliográfica de como eu elaborei essa atividade. Então, vocês podem entender que lógica teórica e empírica que me fez pensar essa atividade. Então, ao mesmo tempo, eu estou analisando a atividade com vocês. Então, eu usei um filósofo, que é o Walter Benjamin, que tem um texto num livro que ele apresenta como narrador as considerações de obra, né, que ele faz. O livro Memória e Sociedade, de Ecleia Bossi, que vai falar sobre as memórias, como elas são importantes, né? A questão da metodologia, do Michel Tcholen, que fala sobre metodologias críticas. E aí os sítios de pesquisa também dos sites que eu usei, vocês podem consultar, né? Que são importantes para vocês entenderem a elaboração da atividade, porque vocês já estão quase que recebendo o diploma e precisam compreender a atividade como um todo
nem só a questão de conteúdo, mas a questão metodológica que está por trás dela. Fico por aqui e tem a terceira parte da videoaula, onde eu vou falar agora, falarei daqui a pouco, sobre a questão da interpretação da brincadeira e suas funções nos aprendizados da criança. Fica meu abraço e até daqui a pouco.